Olá, bom dia. Hoje nós vamos para o capítulo 7 de Enquanto o Amor Não Vem. E é um dos capítulos que eu considero mais emocionantes e que trabalha bastante a nossa resiliência, porque esse capítulo... Olá, Jamile, Luciana, Ana Paula... Que bom dia para vocês, que bom que vocês já estão aqui, porque hoje tem um capítulo que é muito interessante do Enquanto o Amor Não Vem, o capítulo 7, e é um capítulo onde nós percebemos que o quanto permeável nós estamos à opinião dos outros. E se a gente realmente sabe o que a gente está fazendo aqui nessa vida, se a gente tem um foco e tem a segurança de viver aqui, de estar totalmente segura no que nós estamos fazendo. Esse é um capítulo 7, ele fala de resiliência, ele fala de um amor incrível, um imenso, imenso amor. Olá, Silvia Vasconcelos, Encantos e Forminhas. Eu não sei quem é, só vou fechar a porta aqui, que meu cachorro já entrou, para a gente começar esse capítulo 7. Vocês estão acompanhando os outros capítulos? Eu tenho deixado lá gravados todos e... Oi, Paula. Que bom que vocês estão aqui. Muito legal. E eu vou então já começar a ler para a gente não demorar muito, que eu pretendo não passar das 9. Eu acho que nossa leitura aqui precisa ser bem focada também. Então, o capítulo 7, limpe a sujeira da sua banheira. A multidão no estacionamento do shopping estava crescendo. Por que a desgraça alheia sempre atrai seres humanos como mariposas em volta da lâmpada? Joe estava tentando, da melhor maneira que podia, tranquilizar a multidão, afirmando que estava tudo bem. Marie se acalmava tempo suficiente para que ele fizesse esta afirmação. E então ela começava a berrar. Ele podia ouvir à distância a sirene do carro de polícia que se aproximava. Oi, Sofia. Oi, Olinda. Estou começando aqui o capítulo 7 de um casal que está no estacionamento de um shopping, ele tentando tranquilizar a multidão, as pessoas que se aproximavam, dizendo que estava tudo bem, e ela estava berrando. Então Marie se acalmava tempo suficiente para que ele fizesse esta afirmação. E então recomeçava a berrar. Ele podia ouvir à distância a sirene do carro de polícia que se aproximava. Quando os dois policiais, um homem e uma mulher, se aproximaram, Marie... Eu estou na página 147, ok? Que agora eu estou vendo que várias frequentes estão entrando aqui. Agora, Silvia, que bom que você está aqui também. Quando os dois policiais, um homem e uma mulher, se aproximaram, Marie estava novamente quieta. Joe chorava. Marie é mulher e Joe é o senhor, né?
A policial fez a primeira pergunta estúpida. Está tudo bem aqui? E Joe pensou no número de vezes e de lugares em que lhe haviam feito esta mesma pergunta. Respondeu como sempre. Sim, quero dizer não, senhora. Minha esposa tem Alzheimer e está tendo um surto de loucura. Imagina a situação. Ele, no estacionamento do shopping, tentando controlar a esposa e a esposa tendo um surto de loucura ali. E é claro que as pessoas se aproximam porque gostam de ver a desgraça alheia e a primeira reação deles é achar que o homem está espancando a mulher, né? Isso a gente faz muitos julgamentos, nós somos muitos julgadores. A gente quer trazer para o nosso, para a mente, ela faz com que a gente identifique situações já vividas para trazer mais conforto, para a gente ir repetindo aqueles padrões. Então, nessa situação, a pessoa quer saber, principalmente quando é um grupo de pessoas, de curiosos, como o caso aqui, né, de curiosos no shopping, você quer saber quem é a vítima e quem é o algoz, né? A gente fica procurando esses padrões também para ter um conforto na sua mente. Então, a primeira questão aqui, ele estava ali tentando controlar a esposa. Olá, Gildo, olá, Elô. Então, estou contando aqui de uma situação que a gente está no capítulo 7, na página 147, e é um casal que está no estacionamento do shopping center, a mulher, ele tentando controlar a mulher que tem Alzheimer e está tendo um surto de loucura, e as pessoas estão começando a se aproximar para fazer os seus julgamentos. Respondeu como sempre, sim, quero dizer, não, senhora, minha esposa tem Alzheimer e está tendo um surto de loucura. Ele falando para os policiais, né? Meu Deus, como ele odiava essas palavras. A policial ficou olhando para ele. Marie estava gritando de novo, balançando os braços para afastar os atacantes imaginários que ultimamente via cada vez mais. Fiquei até emocionada aqui. Era a vez do homem. Podemos fazer alguma coisa? Quer ir para o hospital? O policial perguntando para ele, né? Era um casal de policiais. Joe ouviu sua própria voz gritando. Não, nenhum hospital. Dentro da cabeça, antes de se virar para o policial e dizer, vou tentar acalmá-la antes. Ajudaria se o senhor pudesse afastar a multidão. Isso os manteria ocupados tempo bastante para que pusesse Marie dentro do carro e a levasse para casa. Quando tivesse dado o remédio e a colocado na cama, sabia que teria que considerar a pergunta sobre o hospital novamente. Marie realmente estava piorando muito e ele não sabia por quanto tempo mais poderia cuidar dela. Ficava com os olhos cheios d'água só de pensar nisso. Não sabia como iria viver sem sua Marie. Joe e Marie eram casados há 37 anos. Sua união produzira 5 crianças. Joe, um funcionário dos Correios, e Marie, uma professora, usufruíam de uma vida maravilhosa até 6 anos atrás. Então, suas vidas haviam se despedaçado em um período de 2 semanas.
Sua filha mais velha, June, descobriu que tinha um câncer de mama. Seu filho mais velho, Joe Jr., era totalmente viciado em cocaína. Seu filho mais novo, George, estava se mudando com a esposa e a família para a Itália, onde seria capelão do exército. Marie foi diagnosticada com Alzheimer. 2 anos depois, June morreu, porque estava com câncer, né? 3 anos depois, Joe Jr. estava literalmente morando na rua. 4 anos depois, a esposa de George se recusou a voltar para ajudar a cuidar da mãe dele. Nicole e Natalie, as gêmeas, fizeram o melhor que podiam para ajudar, mas ambas tinham seus próprios filhos. Além disso, era muito difícil para elas testemunharem a transformação de sua mãe. Naquela manhã de sábado, de pé no estacionamento do shopping, Joe soube que teria que fazer o que não sabia como fazer. Teria que internar Marie novamente. Ele já fizera isso antes, quando percebeu que George não iria voltar e que as gêmeas realmente não conseguiam suportar, pusera Marie em um sanatório. Ela tinha apenas 59 anos, mas sucumbira aos efeitos deteriorantes da doença muito rapidamente. Os médicos não conseguiam explicar e ele não conseguia entender. Marie, sua adorável e vibrante esposa, havia perdido a memória e ficara praticamente louca. Joe saía para trabalhar, deixando Marie perfeitamente normal em casa, mas voltava para encontrá-la seminua no meio da rua, fazendo uma variedade de coisas. Os vizinhos começaram a reclamar. Não se ofereceram para ajudar, mas reclamaram por ela andar em seus jardins, amedrontando suas crianças, entrando em suas casas. No começo, ele ficou constrangido. Depois ficou furioso. Mudou todas as fechaduras e trancou Marie dentro de casa. Funcionou durante algum tempo. Um dia, ele chegou em casa e a encontrou sangrando. Ela havia quebrado as janelas, cortando as mãos de tal forma que teve que levar 23 pontos. Joe mandou construir uma varanda nos fundos da casa. Desta forma, podia deixar a porta dos fundos aberta para que Marie ao menos ficasse na varanda durante o dia. Era uma ideia excelente que quase funcionou, mas não impediu que Marie botasse fogo na casa ao tentar cozinhar. Joe não sabia o que fazer. Gastara todas as suas economias com acompanhantes e, quando o dinheiro acabou, colocou Marie em uma instituição durante o dia junto com outros pacientes com Alzheimer. Isso funcionou durante algum tempo, mas então a loucura se tornou tão extrema que os médicos da instituição recomendaram que a colocassem em um sanatório. Vocês imaginam lidar dessa forma com uma pessoa que você ama profundamente. Eles também estavam impressionados com a velocidade com que Marie havia se deteriorado. Talvez fosse por ela ser tão doce, tão gentil, quando estava consciente de suas atitudes. Talvez fosse por haver casos de doença mental em sua família. Talvez fosse porque os imbecis dos médicos não sabiam o que estavam fazendo. Joe ouviu os médicos da primeira vez em que disseram que Marie estaria melhor em um sanatório. Faltava 1 ano e meio para que se aposentasse com rendimentos completos. Joe achou que se Marie pudesse ficar no sanatório apenas por este período,
ele poderia trabalhar em turnos dobrados, poupar um pouco mais de dinheiro e levá-la para casa quando se aposentasse. Parecia uma boa ideia e funcionou bastante bem. O problema é que ele não podia visitar Marie com frequência que desejava e sentia saudades dela. Além de sentir saudades, ele começou a perceber pequenas marcas no corpo, rosto, pernas e costas de sua mulher. Seria possível que alguém estivesse batendo em sua doce Marie? Ou ela estava realmente se desintegrando, como eles diziam? A pressão começou a incomodar Joe. A pressão de sentir saudade de sua esposa, a pressão de trabalhar de 18 às vezes 24 horas por dia, a pressão de tentar visitar Marie entre um turno e outro, a pressão de tentar convencer as gêmeas de que precisavam visitar sua mãe com mais frequência. 3 meses antes da data de sua aposentadoria, ele foi ao sanatório e descobriu que Marie tinha um olho roxo que ninguém conseguia explicar. Isto fora há 1 ano. Desde então, Joe havia tomado conta de Marie da melhor maneira que podia, mas agora parecia que sua melhor maneira não era suficiente. Joe não podia suportar a ideia de viver sem Marie. O que ele iria fazer? Não podia suportar a ideia de estar com outra mulher. Em 39 anos de casamento, ele nunca estivera com ninguém, nem uma única vez. A doença de Marie desgastara sua relação com os filhos. Ele se sentia abandonado. Os filhos achavam que ele estava negando a condição de Marie na saúde e na doença, Joe repetia para eles. Ele não estava negando, estava honrando seu compromisso, mas de onde viria o dinheiro? Dinheiro para os remédios, para atendimento médico, para o sanatório. Se ele realmente tivesse que colocá-la lá novamente, era muita coisa para ele pensar no estacionamento do shopping quando a multidão diminuiu. Marie se acalmou. Ele olhou para o céu e silenciosamente sussurrou sua oração favorita. Ele me leva junto às águas tranquilas. Ele refresca minha alma. Então olhou para Marie. Ela estava lúcida novamente. Levantou a mão até o rosto de Joe, tocou sua face, olhou dentro de seus olhos e disse: sabe, ele é realmente um pastor. Hoje eu estou um pouco emocionado aqui com essa história. O olhar do amor. O amor é uma experiência interior muito pessoal. Entretanto, não é uma possessão pessoal. O amor não pertence, não pode pertencer a ninguém, porque o amor é um conceito universal, uma experiência para ser partilhada por todos. O conceito de amor universal se refere ao amor que Deus tem por todas as criaturas. Só um momento, eu vou fechar. Desculpe. Foi para dar um corte aqui na minha emoção. O conceito de amor universal se refere ao amor que Deus tem por todas as criaturas. É o amor que a vida é a manifestação da energia de Deus. O amor universal, o amor de Deus, é o único amor verdadeiro que existe. É o amor que nossas almas anseiam experimentar e pelo qual se tornam vivas. O amor universal transcende o ser e as necessidades do ser, nos levando à comunhão com as energias do universo e com o amor de todas as coisas vivas. Sim, de todas as coisas vivas. Hominais, vegetais, minerais.
O amor universal não impõe condições. Ele nos aceita a todos. A experiência do amor universal não é o que a maioria de nós procura conscientemente em nossos relacionamentos. Entretanto, é o que todos nós viemos para aprender nessa vida através de nossos relacionamentos. Entretanto, é o que todos nós viemos para aprender nessa vida através de nossos relacionamentos. O amor é o que todos nós viemos para aprender nessa vida através de nossos relacionamentos. Em um nível mais humano, o que a maioria de nós procura e deseja é a experiência amorosa de partilhar, cuidar e estar em comunhão que os relacionamentos podem oferecer. Não podemos fazer com que as pessoas nos amem do jeito que queremos que nos amem. Nem existe nenhuma forma de garantir que ficarão apaixonadas por nós enquanto estivermos apaixonadas por elas. Isso não significa que não exista amor suficiente por aí ou que nunca iremos conseguir ter uma experiência amorosa mais profunda. Quer dizer que podemos não tê-la com uma pessoa em particular, mas em um determinado momento ou pelo tempo que quisermos que dure. Oi, Karen. Oi, Isabelle. Oi, Rosemary. Que bom que vocês estão aqui, Luana. Em nosso desenvolvimento como seres humanos, nossas mentes e almas irão evoluir e nossa visão irá se expandir. Essa expansão nos fornecerá uma consciência maior de nós mesmos, do mundo em que vivemos e dos mistérios da vida. Para garantir que a viagem vale a pena, que a jornada seja significativa e que o discernimento que obtemos possa nos levar a um discernimento ainda maior, devemos manter nossos corações abertos às experiências maiores do amor. Tantos de nós ficam aí procurando propósito, objetivo, missão. Nossa missão na vida é simplesmente buscar nos abrir cada vez mais, para esse amor. Devemos estar dispostos a renunciar aos nossos antigos conceitos. Isso é difícil, né? Renunciar ao antigo conceito, renunciar ao que a gente acha, renunciar a pontos de vista fixos. Isso a maior parte de nós tem bastante dificuldade. Devemos estar dispostos a renunciar aos antigos conceitos e incorporar novas informações. Mudar a direção em que estamos viajando e, acima de tudo, não impor condições ao amor. Você nunca pode amar alguém com prejuízo para essa pessoa. Uau! Você nunca pode amar alguém com prejuízo para essa pessoa. Sempre o amor, ele é um crescimento, vai para mais, é uma adição. Se isso não é amor, é posse, é controle, medo ou uma combinação de tudo isso. Sim, nós nos comprometemos. Sim, nós temos responsabilidade. Sim, queremos manter as pessoas que amamos junto de nós. Entretanto, quando amar alguém está nos machucando ou colocando nossa própria vida em risco, devemos aprender a renunciar. Vou ler de novo, ok? Entretanto, quando amar alguém está nos machucando ou colocando nossa própria vida em risco, devemos aprender a renunciar. Se não estivermos dispostos a renunciar, se insistirmos em nos debater em nome do amor, o amor nos deixará debatendo. Agora ela vai para outra história.
Lisa fazia faculdade em tempo integral, trabalhava em tempo integral, tinha 2 filhos pequenos que criava sozinha. Quando sua avó recusou-se a ser tratada de câncer no estômago, Lisa tentou explicar que se não se tratasse, ela iria morrer. Vovó não estava interessada em histórias de terror. Viver a sua vida, e se era desta maneira que iria morrer, então iria morrer sem ser entubada e cutucada. Porém, quando a dor se tornou muito intensa, vovó foi hospitalizada para que pudesse ser alimentada por via intravenosa. Todos os dias depois que saía do trabalho em Manhattan e antes que suas aulas no Brooklyn começassem, Lisa ia até o Bronx visitar e tomar conta de vovó. Lisa tinha que se assegurar de que vovó tinha seu jornal e seus caramelos. Que diferença faz se eu comer doces agora? E de que seu cabelo estava penteado? De que forma, né? Seu cabelo estava penteado. Isso continuou durante mais de 7 meses antes que vovó fosse mandada para casa para morrer. Lisa estava exausta, mas era a preferida de vovó. Além disso, ninguém suportava vovó. Ela era muito rabugenta. Lisa achava que vovó estava se aguentando, às vezes, apenas para tornar as pessoas infelizes. Então, rapidamente, ela censurava o pensamento, substituindo pelas memórias de todos os momentos divertidos que havia passado com vovó. Quando o pai e a mãe de Lisa se divorciaram, foi vovó quem segurou a barra de Lisa. A separação foi feia. Mamãe tinha um namorado, o ego do papai estava ferido, havia uma criança no meio do caminho, cuja paternidade estava em dúvida. Foi bastante confuso. Lisa sempre fora mais chegada a seu pai e queria ir com ele. Mamãe não queria ouvir falar disso. Lisa, suas 2 irmãs e seu irmão acabaram ficando como mãe. E o Sr. Webb, que via todos eles como lembretes de que a mãe de Lisa vivera com outro homem. Isso quando os filhos, em vez de ser amados por eles mesmos, né, são lembretes de que a mulher o traiu. Aí estão todos bem complicados, né? O Sr. Webb repetia que não era seu pai, mas enquanto comessem sua comida, iriam fazer o que ele mandasse. Ele não mandava muito porque normalmente estava bêbado. Como filha mais velha, Lisa era a mais rebelde, motivo pelo qual ela e o Sr. Webb brigavam feito cão e gato. É claro que isso significava que Lisa normalmente tinha que sair correndo para escapar da ira dele. Sempre que tornava necessário correr, vovó, a mãe de seu pai, tinha um bom prato de comida e as palavras certas. Aos 17 anos, Lisa saiu de casa para morar com a avó. Era muito bom. Faziam tudo juntas. Faziam compras, conversavam, cozinhavam. Vovó era como uma amiga mais velha, que deixava você fazer tudo o que sua mãe não deixava, dentro de um critério razoável. Aos 19 anos, quando Lisa contou à vovó que estava grávida, tudo mudou. Drasticamente, vovó disse a Lisa que ela estava velha demais para tomar conta de um bebê e que agora ela, Lisa, ficaria por sua própria conta. Lisa ficou arrasada. Como vovó podia fazer isso com ela? Lisa achava que ficariam juntas para sempre, ou pelo menos até que se casasse. Vovó disse que Lisa precisava aprender a ser responsável. Se não aprender a lição antes de ter o bebê, teria que aprendê-la agora. Lisa e seu namorado arrumaram um pequeno apartamento e ela se recusou a falar com a avó durante 2 anos. Foi apenas depois que teve seu segundo bebê que entendeu o que na realidade vovó estava tentando lhe ensinar. Humildemente, procurou
a avó. Contou-lhe sobre o novo bebê, seu namorado canalha e sobre o seu medo, e pediu perdão. Como se 2 anos houvessem passado num piscar de olhos. Vovó e ela continuavam como se nada tivesse acontecido, conversando, rindo, criando os 2 filhos de Lisa. Isso fora há menos de 2 anos e meio. Neste período, Lisa passou por muita coisa. Entrou e saiu de 2 ou 3 relacionamentos ruins sobre os quais vovó tinha avisado. Como é que todo mundo consegue ver o que você não consegue a respeito da pessoa que você acha que ama? Lisa havia conseguido um ótimo emprego que vovó dissera ter rezado para que ela conseguisse. Reconciliou-se com sua mãe, ou pelo menos estavam se falando. Lisa deu um tempo nos relacionamentos, seguindo os conselhos de vovó, até conseguir se organizar um pouco mais. Então, vovó ficou doente. Não de uma vez, mas aos pouquinhos. Não comia, não tinha energia, estava cuspindo sangue. Lisa levou quase 3 meses para convencer vovó de ir ao médico. Então veio o diagnóstico. Foi difícil para Lisa acreditar que vovó iria morrer. Porque ela não queria lutar pela vida. Ah, Kari, você escreveu como que todo mundo sabe que aquela pessoa não vai ser boa para você e você, né, quem está envolvido, acha que ama muito, né? Disso aí que você está falando, né? É que agora já saiu lá da frase e já estamos aqui num drama, você está fazendo kkk, mas é em relação àquela autopercepção que é muito fácil, né, se enganar quando você ainda está no sótão ou quando você está no porão da casa do amor. É muito fácil você se auto-enganar, né? Acha que o outro é aquela maravilha que vai resolver todos os problemas da sua vida. Todas as pessoas veem com clareza que não é assim. Mas quem está envolvido acha que achou o amor da vida. Vovó era uma lutadora em relação a tudo. Brigou com Lisa para que desse um jeito em sua vida. Foi vovó quem encorajou Lisa a voltar para a faculdade. Foi vovó quem usou o cheque da Previdência Social para comprar pequenas coisas que Lisa não podia comprar para os garotos. Foi vovó quem deu a Lisa todos os conselhos de que precisava a respeito de homens, do amor e daquilo que vovó chamava de coisas de mulher. Tudo isso estava prestes a acabar e Lisa estava fora de si. É emocionante, né, Sofia, essa história da Lisa, porque é muito real, né? Nós passamos por isso, né? Eu passei algo assim bem parecido com minha avó. O pai de Lisa e sua mãe não falavam um com o outro há anos. Eram muito parecidos, obstinados, teimosos e muito dogmáticos. Tentar fazer com que os dois concordassem sobre alguma coisa era como tentar misturar água e óleo. Quando vovó ficou muito doente, Lisa disse a seu pai que, se não pudesse ajudar, não deveria se aproximar. Era o convite de que ele precisava. Ele telefonava para Lisa para saber como a mãe estava passando ou se precisava de alguma coisa. Telefonava para dizer como se sentia a respeito da morte de sua mãe. Durante uma das internações de vovó no hospital, quando parecia que ela realmente ia partir, Lisa ligou para seu pai. Ele veio correndo ao hospital,
deu uma única olhada em sua mãe, caiu em prantos e nunca mais voltou. Lisa ficou furiosa. Lembrou a seu pai que ele precisava assumir a responsabilidade. Ele disse que simplesmente não conseguia fazê-lo. A gente não consegue, não pode exigir do outro o que o outro não tem para dar, ok? Se nós temos essa disponibilidade, nós vamos adiante sem esperar nada de ninguém. Realmente sem esperar nada de ninguém. Olá, Eunice, que bom que você está aqui, está numa viagem linda, né? Rosemary, a única avó que eu conheci foi para o outro plano quando eu tinha apenas 2 anos. Sempre senti falta desse colo de vovó. Os irmãos e irmãs de Lisa nunca haviam sido tão próximos de vovó quanto Lisa. Tinham muito medo de fazer algo que deixasse o Sr. Webb zangado. De vez em quando, eles telefonavam e sempre mandavam cartões de aniversário, Dia das Mães e Natal. Vovó dizia que não prestavam para nada. Essa lucidez, né, das pessoas mais velhas, isso é algo incrível, né? De não precisar ter tantas máscaras, né? Isso é um ganho com a idade, pode ter certeza. Não conseguia entender como eles ou seu pai podiam ignorar os laços de sangue. Seus parentes são o tecido que forma a colcha de sua vida, a vovó sempre dizia. Se começar a descosturar os retalhos da colcha, vai morrer de frio. Olha que legal essa metáfora. Se começar a descosturar os retalhos da colcha, vai morrer de frio, né? É de alguma forma que a gente aprende na constelação, né? Que todos nós somos elos de uma net, né? De uma teia e de uma rede. E quando você não olha para um desses elos, alguém vai olhar inconscientemente, né? E vai ter algum conflito, algum desajuste na vida, porque está olhando inconscientemente. Então é muito melhor você olhar conscientemente, né? Todo o conjunto de destinos é muito importante. E agora, toda a sua família biológica, você não pode negar que foi ela que te deu o corpo físico, e por isso você está aqui, né? Eu diria, nessa frase dela, se começar a descosturar os retalhos da colcha, vai morrer de frio, em relação à sua família biológica e toda a sua família de destino, né? Porque todos fazem parte. A vovó era tão sábia, também estava muito magoada, não falava sobre o assunto. Mas Lisa sentia sua dor nos momentos em que falava sobre seu filho e os filhos dele. Lisa decidiu que esta seria uma batalha que ela não iria enfrentar. Tinha sua vovó e isso era bastante. Realmente não tem nada a ver com ela, né? Ela não pode interferir no relacionamento que o pai dela tem com a mãe dele. Isso, ela é pequena e o pai é grande, então ela não pode interferir nisso. Da forma que for, ela só observa. Assim como o relacionamento dos irmãos dela com a avó não competem a ela. Era primavera. Vovó havia entrado e saído do hospital 6 vezes em 3 meses. Todas as vezes eles quase a declaravam morta. Todas as vezes vovó os enganava e se recuperava. Afinal, mandaram vovó para casa para que passasse seus últimos dias em um ambiente familiar. Ela tinha uma enfermeira em casa e os vizinhos vieram para tomar conta dela. Isso aliviou um pouco a pressão, mas Lisa ainda se sentiu obrigada a ir até lá para visitar vovó. Correu tudo bem até que as provas semestrais começaram. Lisa tinha provas a semana inteira, portanto ligou para a vovó dizendo que não poderia ir, mas prometeu que arrumaria alguém para levar-lhe o jornal e os doces.
Vovó não deixava que ninguém, a não ser Lisa, penteasse seus cabelos. Vovó disse que a Lisa para não se preocupar. Ela leria o jornal da véspera sem problemas. Isso foi na segunda-feira. Lisa estava tão exausta que dormiu até tarde na terça-feira e foi para o trabalho e para a faculdade sem telefonar para a vovó. Ligou depois da aula na terça, mas ninguém atendeu. Ligou quarta-feira à tarde e ninguém atendeu. Na quinta foi até a casa de vovó entre o trabalho e a aula. Vovó estava dormindo. Havia sido dopada. Lisa beijou, prometendo voltar na sexta. Sexta-feira foi um inferno. Ligou para a vovó, mas agora sabia porque ninguém atendia. Naquele fim de semana, ela estudou. Levou os meninos ao cinema e lavou 10 sacos de roupa suja, sem telefonar para a vovó. Vovó morreu na segunda de manhã. Lisa ficou arrasada pela culpa. Estava se sentindo tão culpada que não voltou à faculdade no semestre seguinte. Passou semanas perambulando e castigando a si mesma. Eu deveria ter estado lá. Eu deveria ter arrumado o cabelo dela, lido o jornal para ela. Tem tanta coisa que eu deveria ter feito. Era como uma música na cabeça de Lisa. Esse é o famoso diálogo interno, né? Que não nos ajuda em nada. Iluminar é não ter diálogo interno. Ela não conseguia se livrar dos sentimentos de culpa e irresponsabilidade. Finalmente, trocou a música da culpa pela cantiga de raiva. Bem, o que é que se espera que uma pessoa faça? De Nova Jersey para Manhattan, para o Brooklyn, para o Bronx, todos os dias durante 3 meses. É isso que se espera de uma pessoa? Quando não estava se sentindo culpada, estava com raiva. Quando não estava com raiva, estava deprimida. Lisa tentava se lembrar dos conselhos que vovó lhe dava para colocá-los em prática. Ela não estava indo bem. Queria desistir. Precisava desistir, mas não podia fazê-lo. Até que aprendesse a se desapegar. Desapegar é a palavra-chave aqui disso. Eu tenho trabalhado muito com essa palavra esses dias com os meus clientes. Nós estamos na fase do desapegar. É triste, né? Esse capítulo é forte. Mas ele é real. A questão é que ele é muito real, né? E ela contou muito bem. Ela é real porque com a minha avó foi muito parecido que eu vivi com a minha avó, mas felizmente eu estava mais presente, assim, perto da morte dela. Não estava com ela, mas eu passei o último aniversário com ela, sozinha com ela, porque não tinha ninguém perto. Muitas questões assim foram bem semelhantes também. Ela morreu de câncer. Minha avó materna morreu no ano 2000, já tem 21 anos. Você tem que saber quando abrir mão. Todos os relacionamentos têm os mesmos componentes básicos: pessoas, necessidades, expectativas. Todos os relacionamentos têm os mesmos componentes básicos: pessoas, necessidades e expectativas. Quando a gente abre mão dessas expectativas, a gente já melhora bastante, que tem menos componentes. Por mais que tentemos manter as questões das necessidades e das expectativas sob controle, normalmente nos envolvemos tanto com elas que a pura essência do relacionamento se perde entre o que achamos que deveríamos estar fazendo
e o que esperamos que seja feito. Às vezes, as necessidades são bastante reais. Outras vezes, não. Às vezes, as expectativas se baseiam na mais pura realidade. Na maior parte dos casos, não. Às vezes, as expectativas de conseguir suprir as necessidades são colocadas em cima de nós. Outras vezes, somos nós que as colocamos em cima de nós mesmos. O que é preciso perceber antes que seja tarde demais é que, quando o amor é a base dos relacionamentos, todas as necessidades e expectativas são supridas sem nenhum esforço de nossa parte. Que é muito triste não saber desapegar. A emoção toma conta. Lindo capítulo isso, linda. Obrigada. O que é preciso perceber antes que seja tarde demais é que, quando o amor é a base dos relacionamentos, todas as necessidades e expectativas são supridas sem nenhum esforço de nossa parte. Enquanto agimos por amor, com amor, recusando-nos a permitir que o nosso eu se perca na busca pelo amor, estaremos bem. Não podemos perder no amor. Nada do que façamos pode fazer com que alguém que nos ama, que realmente nos ama, deixe de nos amar. Nada do que façamos pode fazer com que alguém que nos ama, que realmente nos ama, deixe de nos amar. Podem ficar zangados conosco, podem ficar desapontados conosco. Isso tem a ver com as necessidades e expectativas deles, mas não com amor. Quanto mais amor dermos, mais amor iremos receber. Nem sempre parece ser assim, mas é a mais absoluta verdade. Pode ser que você não receba daqueles para quem você dá. Mas saiba, tenha certeza de que você irá receber amor. O amor sempre volta para aqueles que o dão livre e corajosamente, sem condições ou expectativas. Culpa, vergonha, medo, raiva e ressentimento não são os frutos de um relacionamento amoroso. São resultado das situações em que nos colocamos com nós mesmos e com as pessoas que amamos. Sempre que numa experiência amorosa vivermos uma dessas situações, estamos tendo a oportunidade de mudar do amor incondicional, do amor condicional para o amor incondicional. A resposta que damos em nossos relacionamentos amorosos pode servir como um trampolim para nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual, com todo um crescimento de nosso ser. Fazer essa mudança nos permite perceber que não temos que sentir culpa ou mágoa, vergonha ou raiva, ressentimento ou solidão. Tudo o que temos que fazer é amar a nós mesmos e a todos os outros da melhor maneira que pudermos. Tudo o que temos que fazer é amar a nós mesmos e a todos os outros da melhor maneira que pudermos. Não temos que provar o nosso amor, nem devemos pedir aos outros que provem o deles. Quando fazemos isso, estamos pedindo para reviver as mesmas experiências, aprender as mesmas lições, andar pelo mesmo terreno que já cruzamos, até que consigamos absorver o conceito de que o amor não pede nada. Iremos continuar repetindo os mesmos comportamentos. A renúncia e o desapego são dois detergentes espirituais que nos aproximam da experiência do amor. A renúncia,
O ato de admitir conscientemente o que podemos e não podemos fazer nos impede de assumir falsas responsabilidades e de fazer as coisas prejudiciais ao nosso próprio bem-estar. Frequentemente, nos relacionamentos, queremos ser tudo, fazer tudo, dar tudo, quando sabemos perfeitamente bem que isso é impossível. Estamos tentando provar nosso amor. Estamos fazendo uma tentativa desesperada para provar que somos dignos de ser amados. O segredo aqui é renunciar a todos os pensamentos, a todas as crenças, a todas as ideias que nos levam a concluir que não podemos ser amados. Se conseguimos chegar ao ponto de não acreditarmos mais que não podemos ser amados, instantaneamente nos tornaremos capazes de ser amados. Tudo aquilo que você rejeita te persegue, não é isso que a gente aprendeu? Então, se você ficar com medo de não ser amado, você pode ser que não seja amado, né? Amada. Quando somos dignos de ser amados, não é preciso fazer nada, apenas ser. O caminho para esta percepção é o desapego. Desapegue-se de todas as condições que você se impôs. Não há nada que você tenha que fazer. Não há nada que você tenha que ser. Qualquer coisa que você ache que tenha que ser, fazer ou ter para merecer o amor é como um círculo de sujeira na banheira. Deve ser removido. Vou ler aqui mais 2 páginas. Tá bem emocionante, né? Expresse-se. Ela não conseguia descobrir quando ou como havia começado. Apenas acontecera de repente, de um dia para o outro, no curso dos primeiros 13 anos de sua vida. Num minuto, papai estava indo para o trabalho, dando aulas na escola dominical, brincando com ela e com suas irmãs, enquanto mamãe tomava conta da casa. No minuto seguinte, papai estava sentado na sala de estar, tendo sido despedido do seu emprego, expulso da igreja, porque comparecera bêbado vezes demais. Elô depois termina de vê-la na gravação. Obrigada aqui pela companhia. No minuto, mamãe estava correndo e gritando porque papai estava brigando com ela. No minuto seguinte, mamãe estava chorando porque o papai havia caído e ela não conseguia levantá-la. No minuto, sua vida de criança vai muito bem. No minuto seguinte, papai está morto e as coisas realmente começam a desmoronar. No decorrer desta saga de 13 anos, Iris se sentiu absolutamente desamparada. Ela não podia ajudar papai e mamãe e, com certeza, não podia ajudar a si mesma. Pessoas inteligentes não bebem até morrer. Portanto, ele tinha que ser um idiota. Ela teve que lidar com isso. Por algum tempo, Iris havia concluído que seu pai era um idiota. Ela amava seu pai, mas agora estava com raiva dele por ter morrido e a deixado sozinha com sua mãe. Sua asfixiante, preocupada e amedrontada mãe, que não a deixava fazer nada. Sua mãe, por mais doce que fosse, era fraca, vivia reclamando e estava totalmente fora da realidade. Sua mãe, que nunca havia trabalhado, que não conseguia descobrir como iria criar 6 crianças sozinha. Sua mãe, a quem ela amava e odiava ao mesmo tempo, porque era tudo o que Iris não queria ser. Como seu pai podia morrer, apague isso, se matar, deixando-a sozinha com sua mãe. Quando a vida nos dá limões, devemos fazer limonada. Se somos alérgicos a limões, bebemos água.
A água pode ser insonsa, pouco excitante e desinteressante, mas nos dá energia. Ela não podia acabar o ginásio rápido o suficiente. Ela não podia ir para a faculdade rápido o suficiente. Não podia conseguir um diploma ou um emprego rápido o suficiente para eliminar os sentimentos conflitantes que havia sentido desde os 13 anos. Seu pai a havia ensinado que ela era bonita, inteligente e talentosa. Sua mãe a havia ensinado que ela era frágil, impotente e vulnerável. Ela não acreditava no que o pai lhe havia dito. Ela não podia acreditar no que a mãe lhe havia dito. Terminou os estudos, conseguiu um emprego, comprou uma casa, tudo porque estava com raiva. Existem alguns tipos de raiva que são como combustível em uma caldeira, sim. Às vezes a raiva é muito construtiva. Ainda que estivesse com raiva, ela nunca disse uma palavra. A raiva perturbava mamãe e a fazia chorar. Qualquer coisa perturbava mamãe. Iris aprendeu muito cedo que não importava como se sentisse, era melhor manter isso dentro de si. Especialmente a morte de seu pai, porque era tão esquisita. Como é que você pode ficar com raiva de alguém que você ama, só por ele ter morrido? Como é que você pode odiar sua mãe? Como é que pode expressar o que sente quando você não entende o que está acontecendo? Durante 27 anos, ele teve esse desastre de trem acontecendo dentro de sua cabeça e seu corpo. Quando tudo isso passou a ser demais, ela simplesmente se enclausurou. Pode ser difícil encontrar um relacionamento decente quando você está enclausurada, mas quem é que quer passar a vida sem nenhum tipo de relacionamento? Eles decidiu que não iria, sob nenhuma circunstância, ter um relacionamento como o que os seus pais haviam tido. Não seria dependente de seu companheiro, não chegaria perto de nenhum homem que bebesse, não seria reclamante, rabugenta ou chorona. Para dizer a verdade, ela estava zangada demais para falar alguma coisa. Os homens têm um radar, você sabe. Eles podem detectar uma mulher zangada a 15 quilômetros de distância. Em vez de correr o risco de que sua raiva fosse detectada, Iris ficou calada, muito calada. Todo mundo comentava o quanto ela era calada. Sempre se referiam a ela como a doce, quieta Iris. E porque ela era tão calada, as pessoas acreditavam que ela era indefesa. As pessoas sempre estavam tentando fazer coisas para ajudá-la, porque concluíam erroneamente que seu silêncio era um disfarce para a fraqueza. Iris teve 3 relacionamentos memoráveis. Ela se lembrava deles porque haviam sido absolutamente desastrosos. O primeiro, quando estava na faculdade, foi com um cara que começava e terminava o dia fumando maconha. Iris não sabia que era maconha, porque ele a colocava dentro dos cigarros. Ele estava doidão a maior parte do tempo. E quando ela descobriu o que ele estava fazendo, ele achou que era dono dela. Ele pensava assim porque ela nunca havia dito a ele que isso não era verdade. Levou 3 meses para se livrar desse idiota. No cara seguinte, ela conheceu em uma festa. Ele parecia ser bem gentil, mas acabou se mostrando um lutador. Tinha um hábito muito desagradável de bater em Iris, quando ela não queria fazer o que ele queria que ela fizesse. O erro dela foi ficar mais do que 5 minutos depois do primeiro tapa. Apesar de o segundo tapa não ter acontecido antes de um espaço de 6 meses, Iris tinha certeza de que não era isso que ela desejava. O terceiro relacionamento foi o mais sério de todos. Sério em termos de duração e de comprometimento emocional. Ela e Bud foram morar juntos e estavam conversando seriamente a respeito de casamento. Levou 2 anos para que os sinais se manifestassem. A possessividade dele, seu ciúme, suas exigências. Parecia que assim que Iris se sentia livre
para começar a se soltar, para começar a falar e a se expressar. Bud perdia a cabeça. Ele lhe dizia como ela era burra e fraca. Ele encontrava maneiras bastante criativas para humilhá-la, de todas as formas que pudesse minar sua autoconfiança. Iris não queria acreditar nele, mas o desastre de trem em sua cabeça havia causado tantos estragos quando ela era mais nova que os destroços ainda permaneciam em seu coração. A gente sempre busca relacionamentos para curar as nossas feridas de infância, ok? Então ela estava buscando esses relacionamentos para ela viver dentro dela situações semelhantes a que ela tinha vivido na infância, para isso ser curado. Talvez mamãe estivesse certo o tempo todo. Talvez ela fosse fraca e vulnerável demais para se manter sozinha. Ou talvez papai estivesse certo. Talvez ela devesse abandonar esse cara, ficar sozinha e fazer o que tivesse que ser feito por si mesma. Eu só não quero ficar sozinha, pensava Iris. Ela e Bud teriam que resolver isso. Iris tinha tão pouca experiência em relacionamentos e seus modelos eram tão fracos que estava totalmente confusa. Bud não era insuportável, mas bastante difícil de se lidar. Ele não respeitava suas opiniões, não acatava suas críticas, não dava valor a seus conhecimentos. Iris não falava o suficiente ou para um número suficiente de pessoas, e por isso ninguém lhe disse que não devia ser assim. Então ficou mantendo a boca fechada por 5 longos e passivos anos. Foi só quando as mulheres começaram a ligar para sua casa que ela soube que era hora de ir embora. De sua forma inimitável, sem dizer uma única palavra a Bud, ela chegou do trabalho um dia, fez as malas, pegou alguns itens de valor sentimental e partiu. Foi direto para a casa da mãe, que passou os primeiros dias cantando. Eu avisei. Ela provavelmente teria continuado a cantar essa música, mas Bud telefonava com tanta frequência que ela mal tinha tempo de falar. Estava ocupada demais atendendo o telefone. Quando Iris se recusou a falar com ele, Bud começou a ir até a casa dela. Iris começou a trabalhar em 2, 3 turnos no hospital. Bud começou a ir até o hospital e começou a armar um escândalo daqueles. Às vezes a gente não se ama nem um pouco, né? Não apenas ameaçou matá-la, como trouxe a arma. Quando a polícia chegou, ele tinha ido embora. Então ele decidiu esperar por ela no estacionamento. Bud ficava sentado em seu carro, esperando que ela desse a partida e a seguia até em casa. Havia dias em que ela ficava com muito medo de sair do carro, quando chegava em casa. Então os dois dirigiam durante horas, até ele ficar cansado ou ela ficar cansada demais para se importar com o que ele faria com ela. Após 3 meses, ele sumiu. A esta altura, o estrago estava feito. E sentia tanto medo, estava tão arrasada e confusa, que se enclausurou ainda mais em si mesma. Enclausurou-se tanto que precisava de uma garrafa de uísque. Como o pai dela, né? Gente, repetindo aqui os padrões. Clausurou-se tanto que precisava de uma garrafa de uísque para lhe fazer companhia. 1 ano e meio depois, ela foi suspensa de seu trabalho e aconselhada a procurar ajuda. Sim, violência doméstica, abuso, tudo, Sofia. Vou parar aqui. Uau, hoje eu li bastante, era para ler menos, mas estava tão emocionante que eu fui
que eu fui indo. Muito obrigado a vocês todos que estão aqui me fazendo companhia por mais de 1 hora. E hoje, a lição de hoje foi desapego. Desapegar. Só quando a gente resolve renunciar às nossas... Falhou porque minha bateria está avisando aqui que... Então, parece que está sem som agora. Beijo para vocês e até mais. Super beijo.